Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, diz assim a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, repete comigo, para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu continuo lendo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Aleluia. Na NVT, na nova versão transformadora, esse versículo diz assim, com alguns detalhes: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem, repete comigo, se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Eu continuo lendo: a fim de que ele fosse o primeiro, Jesus, primeiro entre muitos irmãos. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o ministério da palavra seja de maneira poderosa em cada coração, porque a tua palavra ela é como uma espada bem afiada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas, juntas e medulas, espírito e alma. Ela discerne, Senhor, as intenções do coração do homem. A tua palavra tem essa capacidade de gerar transformação, que por consequência muda atitudes e o estilo de vida das pessoas. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que toda a mente e o coração seja levado cativo ao Senhor, preso mesmo ao Senhor. O diabo não consiga roubar essa semente preciosa que vai ser lançada nessa noite. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Não há nenhuma presunção ou arrogância na minha parte de achar que a minha performance ao pregar vai atingir os corações, não. Simplesmente eu confio e descanso na graça e na unção e no poder que está sobre a minha vida, não em mim. Por isso, Deus, eu confio em Ti, e que o Teu Espírito Santo agora possa iluminar o coração, os olhos do coração de cada um, para entender a revelação profunda da Tua palavra, porque só o Teu Espírito pode fazer isso. Flua em mim, através de mim, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja algo personalizado em cada coração, haja transformação de conduta, de estilo de vida, nessa noite, para a honra e glória do Senhor, é o que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus. Se você crê, fala amém. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Quantos crê na palavra poderosa que foi pregada aqui domingo passado? Você ouviu na célula, você foi repartido de novo na célula. Nós ouvimos sobre 3 coisas. Foi bem falado pela pastora, não é só isso que nós encontramos em Jesus, mas pelo menos 3. A primeira coisa que nós encontramos em Jesus, quem lembra? Salvação, libertação, Jesus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo, para pôr em liberdade aqueles que eram escravos do pecado. Gálatas capítulo 5 diz sobre isso, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não submeta de novo a jugo de escravidão. Paulo estava falando sobre a lei, sim, mas de todo modo nós não podemos submeter de novo a escravidão do pecado, de Satanás. Então Deus é o único que pode salvar, é o único nome dado entre os homens nessa terra que possa salvar a humanidade. Depois falou de outra coisa importante. Qual era? A satisfação plena, total, na sua plenitude, só se encontra na presença de Deus. Foi falado no Salmo 16:11, diz que na presença de Deus há totalidade, a plenitude de alegria, e na sua destra, na mão da bênção, há delícias perpetuamente. Isso é muito lindo, porque ele ensina o caminho de vida, o salmista diz, o Salmo Davi, no Salmo 16, versículo 11, ele nos ensina o caminho da vida, e na presença dele há a plenitude de alegria. E a terceira coisa que nós encontramos em Jesus, qual foi? Quem lembra? Como? Propósito. Foi falado do Salmo 139, o Salmo de Davi, ele começa a dizer, todos os dias foram contados, todos os meus dias, antes mesmo de ser formado, Deus já tinha escrito
a nossa vida, o nosso propósito nos livros. Então, Deus sempre criou o homem com propósito. Ninguém nasce sem propósito. E eu quero te ajudar, nesse domingo, a te falar de um propósito que você precisa viver. Que eu entendo que seria o propósito maior de Deus, o principal. Tem vários, mas esse talvez seria o mais importante que você precisava ficar atento nessa noite. Um dos propósitos de Deus com a sua vida é que você possa expressar aqui em Fernandópolis Jesus Cristo. Um dos maiores propósitos é que eu e você possamos refletir, expressar o Filho Jesus nessa cidade, aqui na terra. Viver sem propósito é viver uma vida sem graça, viver uma vida sem rumo. É triste perguntar ou falar aí, alguns irmãos, tudo bem? Ele fala assim, estou indo, estou levando, misericórdia. Esse está vivendo sem propósito. Você não é prego, irmão, para estar levando na cabeça. Você foi criado com propósito. Você precisa entender qual é o propósito. Pelo menos esse hoje, que já vai dar sentido na sua vida, já vai dar um rumo na sua vida. Você já vai começar a viver plenamente feliz nessa terra, cumprindo o propósito, porque foi para isso que você foi criado. Então, quando Paulo diz, aqui no versículo 29 de Romanos 8, Deus conheceu de antemão os seus. Deus sabia que você estaria aqui hoje nesse culto, até você, visitante. Nada é por acaso para Deus. Deus já conhecia os seus, aqueles que iam se render a esse amor de Cristo, a obra de Cristo, e que iam ser salvos através do sangue de Jesus. E ele diz, e os predestinou, a palavra aqui é proriza, significa predeterminar, decidir de antemão, designar. Eu gosto dessa versão que diz dar destino de antemão. Então, quando Deus nos chamou, quando Deus nos escolheu, Ele determinou algo antes mesmo de você nascer. Quando Ele decidiu criar você, Ele decidiu criar com um propósito, que você refletisse a imagem de Jesus, o Cristo, que refletisse a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Nós precisamos refletir essa imagem. Deus criou a mim e a você com um propósito, de ser a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Repete comigo, Deus me criou. Bem alto, fala, Deus me criou. Com o propósito de ser a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. É interessante que você entenda, Deus tinha um propósito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, antes de criar você, Deus já tinha um propósito com você. Você pode dizer amém? Ele já determinou o propósito pelo qual Ele ia criar o ser humano. Então, antes da criação do mundo, Ele já tinha um propósito comigo e com você. Esse é, para mim, o maior propósito da nossa vida. Tem outros que você pode buscar de ministério, na sua vida profissional, vários outros. Mas esse é o propósito principal que Deus tem com você. E por isso é importante você ficar atento nessa noite. É interessante que ele diz o seguinte, olha, para sermos e não para fazermos. Então tem muito crente, e esse versículo deixa muito claro, Ele nos predestinou para sermos. Repete comigo, sermos. Não é para fazer. O fazer vem depois. Estão entendendo? O propósito maior é que você seja a imagem e semelhança de Cristo. Depois você faz. Tem muita gente no ativismo religioso. Está fazendo. Primeiro você tem que ser. O primeiro propósito não é fazer. O primeiro propósito não é ministério. O primeiro propósito é ser a imagem e semelhança de Jesus. Então às vezes você está correndo e querendo fazer. Ei, volta, pisa no breque e começa do começo. O propósito, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito. Quando Ele foi criar o homem, Ele já tinha um propósito definido. E o propósito é ser a imagem e semelhança
do seu Filho Jesus. Então não é para fazer, o fazer vem depois. Eu não estou falando que fazer não é importante, irmãos. Eu estou falando de prioridade. Quantos estão entendendo? Pode falar amém. O propósito principal é sermos a imagem. Depois nós vamos fazer obras. Depois nós vamos servir o reino. Então Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão exata de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, você não precisa abrir, versículo 4, Paulo fala sobre isso. A glória foi manifesta, e é Jesus o Cristo, o Filho de Deus, é a imagem exata do Deus Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o Filho, está falando sobre Jesus, é a imagem do Deus invisível, e repete comigo, é o supremo sobre toda a criação. Jesus é a supremacia de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, e por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o cabeça, Ele é a supremacia. E Jesus o Cristo, aquele que viveu nessa terra, o Deus encarnado, Ele é a imagem exata do Deus invisível. Pastor, mas um Deus invisível, como é que tem a imagem real? Porque Jesus pisou nessa terra. Ele é a imagem exata. Paulo está dizendo sobre isso. Olha o que diz Hebreus. O escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, pode pôr, né? Deixa eu ler essa, depois eu leio a NVT, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Repete comigo, e a expressão exata. De novo, fala assim, exata. O que é uma coisa exata? Certa, sem dúvida, sem erro. O Filho de letra maiúscula, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia. Na versão da NVT diz assim: o Filho irradia a glória. Faz assim, ó, irradia a glória. Pro ensaio ficou bom, vamos melhorar isso. Fala assim, irradia a glória. Obrigado, você que fez, ficou bonito. O Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. Aleluia. Jesus o Cristo é a expressão exata, a imagem exata do Deus invisível. Então, quando Paulo está dizendo, olha, vocês precisam, Deus predestinou, Ele te conheceu de antemão, Ele antes de você for criado, antes do mundo ser criado, antes de criar o ser humano, Ele tinha um propósito, falou, eu vou criar o ser humano para ser a minha imagem e a minha semelhança. E Jesus o Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Então, quando fala ser a imagem de Jesus, não é a imagem de aparência, não é a aparência física. Você precisa entender isso. Há um tempo atrás eu recebi um estudo, né? Alguns estudiosos queriam saber como era Jesus, qual era a aparência de Jesus, porque o que nós conhecemos aí pelos filmes, pelas, as séries, é um Jesus de cabelo comprido, de olhos claros, geralmente boa aparência, mas 4 homens, os 4 evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, nenhum deles diz que Jesus era bonito ou feio, grande ou pequeno, loiro ou moreno. Nenhum deles citou a aparência física de Jesus. Por que será? Porque a Bíblia não é para citar essas coisas. Mas citaram de Saul, citaram de Davi, citaram de vários homens. Inclusive até Paulo chegaram que ele era baixinho, meio calvo. Mas de Jesus ninguém sabe. Aí fizeram todo um relato e chegaram a uma estatura média da época. Pegaram mais ou menos uma pele bem morena, um cabelo baixo, uma barba feita, mas não bem feita, porque não tem os materiais que tem hoje, para tentar chegar numa figura, num rosto de como Jesus era. Irmãos, eu acho interessante que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, não é para se parecer com Ele fisicamente, até porque Ele nunca deixou isso. O que chamava a atenção em Jesus, os 4 evangelhos nunca citou nada de aparência física de Jesus,
mas citava do seu caráter, porque aquilo que ficava em evidência em Jesus não é aquilo que ele era no exterior, mas aquilo que ele era no seu caráter, naquilo que fluía dele. Então, quando agora a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo, não na aparência física, não é no tamanho, mas o cristão, o crente, esse é o principal propósito da sua vida: ser a imagem e semelhança de Jesus, o Cristo. O verdadeiro cristianismo é revelado através dos discípulos que refletem o caráter de Jesus. Eu vou repetir essa frase: o verdadeiro cristianismo é revelado através dos discípulos que refletem o caráter de Cristo. Isso é cristianismo. Deus deseja ter filhos. Deus sempre desejou ter filhos, mas não filhos que reproduzam a natureza caída. Não. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde tudo começou. Diz assim: façamos o homem. A Trindade excelsa trabalhando. A Trindade disse o seguinte: vamos fazer o homem. Ele diz façamos, né? A Trindade ali trabalhando, por isso está no plural, façamos. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção. As palavras imagem e semelhança, tanto agora aqui no Novo Testamento, no grego, como no Velho Testamento, no hebraico, elas têm a mesma conotação, por mais que são palavras diferentes, tanto no grego como no hebraico. Elas se fundem. Elas querem dizer a mesma coisa. Então, quando fala imagem e semelhança, essas palavras elas não são diferentes, elas se reforçam. Imagem e semelhança, ela não existe diferença teológica para essas palavras no original. Apenas uma reforça a outra. E ela significa imitação, ser igual. Repete comigo assim: ser uma cópia. E esse é o título da minha mensagem: cópias de Jesus. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus: ter muitos filhos, mas filhos à imagem e semelhança de Jesus, o Cristo. Então, quando Deus criou Adão, Deus criou ele de maneira perfeita, a imagem e semelhança de Deus. Então, o que Deus queria? Que a partir de Adão e Eva, fossem reproduzidos muitos filhos, a imagem e semelhança, sem pecado. Mas, infelizmente, o Adão pecou. Adão e Eva pecaram, mancharam o plano, o propósito do Deus Criador. Então, eu acredito que o propósito de Deus criar filhos à imagem de Jesus, ele foi adiado, mas não foi anulado. Porque agora, pelo pecado de Adão, a Bíblia me explica uma lei, nos ensina uma lei. Diz que o próprio ser humano, ou tudo na vida, ela reproduz aquilo que é da sua natureza. Tanto frutos, como animais, e também ser humano. Eles se multiplicam segundo a sua natureza. Cachorro não vai dar cria gato, e nem gato vai dar cachorro. Cada um reproduz segundo a sua natureza. Então, a partir de Adão, do pecado de Adão, começou-se a gerar agora homens e mulheres com a natureza caída, e não mais a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Acompanhe comigo, que é importante você entender isso. A partir do pecado de Adão, agora a reprodução, as cópias, não era mais a imagem e semelhança de Deus. Não era mais. Agora, por isso que Paulo diz, Romanos 3:23, porque todos, ou melhor, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos nascemos em pecado. Por quê? Porque a reprodução é da mesma espécie, é da mesma natureza. Se Adão e Eva, eles eram pecadores, e o que vinha depois dele era filhos da ira, filhas do pecado. Então o desejo de Deus nunca foi ter filhos que se pareçam com Satanás, mas filhos que tenham a imagem e semelhança do seu filho Jesus.
É por isso que Paulo chama Jesus o segundo Adão. O primeiro cabeça de raça, que foi Adão, ele errou, ele pisou na bola, ele pecou. Mas há uma outra raça surgindo a partir de Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus. Jesus Cristo é o cabeça de uma nova raça. Homens agora que foram perdoados, restaurados, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus. E agora, se você entregou sua vida para Jesus, você precisa refletir a imagem do teu Criador, Jesus Cristo. Deus não deseja que você seja uma cópia do pecado ou de Satanás. Ele deseja que você seja a imagem e semelhança. E essas palavras diz que nós devemos. Ele é um protótipo, ele é um modelo, é uma cópia. Eu te pergunto, você se parece com Cristo? Alguém já te falou que vê Cristo em você? Eu quero te falar, irmãos, que não sei se talvez 12 anos atrás, para pregar isso não seria fácil para mim. Porque eu achava que talvez seria impossível. As pessoas falavam, o senhor parece com Cristo, você, né? Porque Cristo, ele é Deus encarnado, Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas eu falei, ninguém vai chegar aos pés de Jesus, não tem como se comparar com Jesus. E aí esse versículo diz que você tem que ser a imagem, a cópia de Jesus. Mas essas pessoas que andam mais próximos, eu quero falar, né, de mim, discipulado ou aconselhamentos. Não é nenhuma e nem duas pessoas que já falou, pastor, eu quero andar com o senhor, porque eu vejo Jesus na sua vida, nas suas atitudes. Irmãos, é muito bom escutar isso, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E aquilo que eu estou pregando para você hoje é o que eu decidi viver há muito tempo. Mas talvez 10, 12 anos atrás eu não teria coragem de pregar isso, porque talvez era muito distante isso para mim. Mas eu não estou apenas ensinando, eu estou pregando com a minha vida para vocês nessa noite. É possível ser a imagem e semelhança de Jesus o Cristo. É possível você ter o caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Deus deseja que os seus filhos, aqui em Fernandópolis, manifeste o caráter de Jesus. Efésios 4, capítulo 22, capítulo 4, versículo 22 até o 24, diz assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Com muito respeito, vira para o seu irmão e fala assim: livre-se urgentemente de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Vira para o outro, fala para o outro aí, irmão. Aproveita que ele está quase dormindo, já cutuca ele e fala assim: presta atenção, rapaz. Fala para ele assim: presta atenção. Livre-se urgentemente da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Eu continuo lendo, dizendo: corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se, repete comigo, revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa. Como Deus nos criou para sermos a imagem, para ser e não para fazer. Nós devemos ser como Deus. Deus quer cópias do primogênito Jesus aqui em Fernandópolis. Tem alguém que está desejando isso? Tem alguém que deseja mesmo ser cópia de Jesus aqui? Não existe cristianismo sem transformação de vida. Irmãos, é muito triste quando a gente vê no meio gospel pessoas, artistas, pessoas famosas que dizem que agora são evangélicos. Isso me causa uma tristeza, para não falar outra palavra feia. Causa uma repulsa tão grande no meu coração, uma indignação santa, você pode dizer assim. Pessoas que se dizem evangelho no meio gospel, né, artistas que falam que agora é de Jesus, mas continuam vestindo as mesmas roupas, bebendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas no mundo, frequentando as mesmas festas, as mesmas baladas, Eles falam: não, agora eu sou de Jesus, agora eu sou evangélico. Meu Deus,
Para mim não existe cristianismo sem transformação. Você pode vir para Jesus do jeito que você está, mas permanecer do jeito que você está, vai me perdoar. Tem que fazer morrer a velha natureza. Você tem que ser vestido novo, uma nova natureza. Foi isso que Jesus veio inaugurar, uma nova raça. Por isso ele é o segundo Adão, que diz Paulo. Porque o primeiro, ele falhou. O primeiro Adão, o primeiro protótipo, falhou. Mas o segundo não falhou. O segundo esteve nessa terra, sem pecado, morreu porque tinha que pagar o nosso preço, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o modelo, ele é o exemplo, por isso que ele veio nessa terra. Eu tenho que ser cópia dele, eu tenho que andar nos passos dele, eu tenho que ser como ele foi. A mensagem central de toda a Bíblia é que o seu povo, os filhos de Deus, pudesse expressá-lo nesta terra, em Fernandópolis, para que outros o conheçam. As pessoas precisam conhecer Jesus, e é através de você, irmão. A revelação maior da igreja é Cristo em nós, a esperança da glória. Repete comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. É muito triste ver pessoas que se denominam filhos de Deus, mas que expressam mais a natureza caída de Satanás do que a imagem e semelhança de Cristo. Talvez explique porque você fala tanto de Jesus para uma pessoa e não se converte. Porque ela não vai se converter por aquilo que você fala. Ela precisa ver. Falar é uma coisa, ela tem que ver Jesus em você. Falar é fácil. Até papagaio, você ensinar ele, ele fala. O propósito é esse: ser a imagem e semelhança de Cristo. Cópias. Ele é o modelo. É nele que eu tenho que me espelhar. É como ele viveu, eu tenho que viver. Pastor, mas ninguém vive sem pecado, só Jesus. Eu sei, mas você pode viver sim. Quando pecar, se arrepende, você se torna limpo novamente. Pede perdão, ele te perdoa. Há a possibilidade de viver em santidade nessa terra sem esse mundo corrupto. Então é triste para mim ver pessoas que se denominam filhos de Deus, mas que expressam mais a natureza caída de Satanás do que de Jesus, o Cristo. É um desastre, para dizer essa palavra, ver pessoas dizendo ser cristão sem ter Cristo agindo nelas. Eu sou cristão, mas Cristo não vive nela. Quem vive é ela. Alguns estão tentando viver o cristianismo sem Cristo. Não tem como. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, as suas vontades, tem que morrer, meu filho. Pegue a sua cruz e me siga. Precisa mudar. Esse é um clamor urgente nessa noite. Você precisa urgentemente alinhar a sua vida com o propósito de Deus hoje. Eu estou te dando uma ajuda para você completar toda aquela mensagem que foi dada domingo passado. Algo tremendo de Deus. Talvez tem muito crente vivendo sem propósito, não sabe o que ele faz da vida, não sabe se ele casa, se ele compra uma bicicleta, se ele vai ser líder de célula, se ele vai ser só um membro. Antes de você fazer, o primeiro propósito que Deus tem com você, antes de criar você, é que você seja a imagem e semelhança de Jesus. Às vezes está querendo fazer, primeiro seja a imagem e semelhança de Cristo. Não basta ter religião, não basta fazer parte de uma igreja, não basta ser membro de uma igreja ou de uma célula, não basta, tem que ter o caráter de Cristo em você. Esse é o propósito porque Deus te criou. Ele criou para isso, para que eu e você pudesse refletir Jesus aqui em Fernandópolis, ou se você é de outro lugar, nessa terra. Fernandópolis precisa conhecer Jesus, e vai conhecer através de você. Eles precisam ver Jesus em nós. Há uma grande diferença entre o Criador e a sua criatura. Deus não criou deusinhos. Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Existe uma capacidade, nós somos uma criação especial de Deus. Nós não somos igual cachorro, cavalo, né? Por mais que animais sejam bonitos, nós não somos igual a eles. Nós temos uma capacidade intelectual muito grande. Nós somos dotados de uma capacidade muito grande. O homem é algo inteligente, porque Deus criou a imagem e semelhança dele. Você imagina a capacidade de Adão, irmãos.
Ele dando nome em todos os bichos. Se fosse você, a girafa ia chamar como? Irmão, imagina a girafa você chamando de elefante. Não dá, não cabe isso na nossa cabeça. Eu não sei se ele estava lá no seu 1000 e poucos bichos. Será que Adão lembrava do primeiro que ele pôs o nome? Falou, esse pescoçudo, como é que eu pus o nome mesmo? Será que, como é que é isso aí? Tinha uma capacidade tremenda, Adão. Porque ele foi criado com essa capacidade. Nós somos a perfeição de Deus. Mas foi manchada pelo pecado. Mas em Cristo isso foi restaurado. Cristo restaurou tudo isso. Agora há uma nova raça vivendo nessa terra, de homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus, que agora resplandece Jesus o Cristo nessa terra. É assim que nós devemos viver. Então há uma grande diferença entre o Criador e a criatura. Nós não somos deusinhos. Nós somos totalmente dependentes dele para viver. Mas não podemos ignorar que Deus nos capacitou com algo diferente de toda a criação. Por isso que a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Mas quando olhou para o homem, ele diz, isso era muito bom. O propósito de Deus não é que você se torne como Deus, mas sim que sejamos santos como Ele é. Porque tem muita gente que é o próprio Deus da vida dele. E Deus não quer que você seja Deus. Deus é Ele. Você é criatura, você não é o Criador. Mas você começa a fazer as suas doutrinas. Você começa a viver do jeito que você acha. Não, eu prefiro ser feliz, pastor. Eu vou meter o pé nesse casamento. Eu vou viver no pecado mesmo. Eu vou fazer. Ei, presta atenção. Você é criatura, você não é o Criador. Você não é Deus. Deus não criou deusinhos, não. Você é dependente de Deus. E vou dizer mais, vou te dar uma notícia. Você só acordou vivo hoje porque a misericórdia e a bondade dele está aí na sua vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então nós somos uma criação especial, sim, mas totalmente dependente de Deus. Então Deus não quer que você seja um Deus da sua vida. Ele continua sendo o Deus da sua vida. Mas nós precisamos ser a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Ele é santo. E eu e você temos que ser santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Fala exatamente sobre isso. Mas assim como Ele é santo, como é santo aquele que o chamou. Repete comigo. Sejam santos vocês também. Vira para o seu irmão assim, você tem que ser santo. Como aquele que te chamou. Quem é que nos chamou? Quem é que nos chamou? Ele é santo, então você tem que ser a imagem e semelhança dele. Assim como Ele é, você tem que ser. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se, ou seja, vivam com temor durante o tempo que vocês vivem nesta terra. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe para quê? Para sermos santos. Eu vou abrir esse texto. Tem algo especial que eu quero falar aqui. Efésios capítulo 1. Diz assim, ó, mesmo antes de criar o mundo, presta atenção, Deus nos amou. Você pode falar amém? Amém. Antes de criar o mundo. Se foi antes de criar o mundo, é antes de criar? Nossa, entendeu? Antes de criar, Deus já sonhava comigo e com você. Deus já nos amava. Ele falou, eu vou criar. Essa criação eu vou amar. Essa criação eu vou me relacionar com eles. E Ele colocou um propósito. Ele nos escolheu em Cristo, no seu Filho. Para quê? Para sermos abençoados? Não é isso, irmão. A bênção é uma consequência. Para sermos santos, sem culpa, diante dEle. Ele nos predestinou, versículo 5, para si, para nos adotar como filhos, aleluia, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, aleluia. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santos.
Qual é a vontade de Deus para você? Santo. A imagem e semelhança de Jesus. Diz assim uma versão: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Versículo 7 diz: pois Deus não nos chamou, repete comigo, Deus não me chamou para a impureza, mas sim eu te pergunto, você que vive na impureza, jovens que estão sentados aqui, vivem fazendo sexo antes do casamento, você se parece com Satanás ou com Jesus? Não volto mais nessa igreja. Eu amo você, mas é uma realidade. Te pergunto, com quem que você parece? Você foi criado com um propósito. Antes de fundar o mundo, antes de criar o mundo, Deus falou: eu vou criar. Não vou falar nome aqui para não falar que é só você que eu estou olhando, né? Mas fulano de tal, vou criar ele com um propósito, para ele ser a minha imagem lá em Fernandópolis, para as pessoas poderem me ver, para as pessoas poderem se converter, para poder ver Jesus, o meu filho lá. Agora eu te pergunto, Jesus está sendo visto através de você? Quem trabalha com você vê Jesus? Se as pessoas do seu lado tivessem coragem, quando você chama para vir para a igreja, ele fala assim: para ser crente igual você, elas não falam, mas elas pensam. Não, estou brincando, não é aqui não, é outra igreja só. Aqui não tem isso não. Crente? Você? Rapaz, eu prefiro ficar onde eu estou. Você está sendo a imagem de Jesus, meu filho? Estou te perguntando, tá? Será que você é a imagem? Você está cumprindo o propósito? Pois Deus não nos chamou. O propósito de Deus não é para que você viva na impureza, mas em santidade. Eu quero falar de uma nova vida. Outras marcas do caráter de Cristo. Efésios 4, agora no versículo 25 para frente, diz assim. Opa, Gálatas, deixa eu ir para Efésios aqui. Capítulo 4, versículo 25 em diante. Portanto, abandone a mentira. Aqui Paulo está dizendo: olha, vocês cristãos da igreja de Éfeso, vocês têm que viver na nova natureza, a imagem de Cristo agora. É assim que vocês têm que viver. Quantos mentirosos tem aqui? Não precisa levantar a mão. Não, mas é só uma mentirinha. Presta atenção, irmão. Põe João 8,44 lá na sua geladeira, no seu guarda-roupa. Lá fala de quem é o pai da mentira. Quem inventou a mentira? Foi o diabo. Ele é o pai da mentira. E tem gente que vive na mentira. Eu estou falando de crente. Mentirosos. Mente no negócio, mente para todo mundo. Mente. Vocês sabem, né, do que significa isso? Mentirosos. E aqui na nova vida que você tem, na nova natureza, abandone a mentira. Presta atenção, irmão, hoje é dia de você abandonar essa mentira. Só uns 2, 3 amém. Ainda bem, né? Pastor, eu não falei porque eu não sou mentiroso. Tá bom, tudo bem. Mas pensa bem se você não só nega informação. Fica mais bonito assim. Pastor, de vez em quando eu dou uma sonegada na informação. Eu não falo tudo, entendeu? A esposa para o marido. O marido para a esposa. Onde você estava? Ele fala antes ou depois, mas não fala naquele lugar que a esposa sabe que ele não queria estar. Pastor, eu não menti, eu só não dei todas as informações que ela pediu. Irmão, tenha misericórdia, irmão. Aí você vai refletir quem? O diabo, irmão. Agora, se você é um filho de Deus, o propósito que Deus tem com você é para que você reflita a imagem de Jesus, para que as pessoas vejam. Então você tem que ser verdadeiro, custe o que custar. Tem que ser verdadeiro. O crente tem que ser verdadeiro. A mentira não pode estar em nós. Ele continua dizendo.
Versículo 26. E não peque ao permitir que a ira os controle. Quantos nervosinhos nós temos aqui? Não precisa levantar a mão. Você que é irado, fala, pastor, mas eu já nasci assim. Eu tenho um nervoso no corpo, pastor, que eu não sei, eu não entendo isso aí. Você não entende, irmão? Vou te falar de onde vem isso aí. Você quer que eu te fale mesmo? Ou você acha que quando você é nervoso e começa a falar um monte de coisa, é Jesus que está sendo refletido em você? Ah, não vem com essa conversa, irmão. Pastor, mas é mais forte do que eu. Sabe por que é mais forte? Porque você está cheio de você. Para não falar de outra coisa. O dia que você estiver cheio do Espírito, cheio de Deus, você vai refletir Jesus. E não vai ser irado. Você pode até irar, mas não vai pecar. Então está na hora, se você é homem, casado, crente, está na hora de você resplandecer Jesus na sua casa. Parar de ser cavalo. Grosso, estúpido. Tem as mulheres falando, E você, mulher rixosa, insubmissa, nervosa. Teu marido fala num tom, você fala em 3 acima. A mulher sábia edifica a casa, a tola, com as suas próprias mãos, com a sua boca, você derruba tudo. E fala que é crente. Crente. O grito que tem que escutar na sua casa é glória a Deus, aleluia. Os vizinhos estão escutando outra coisa. Tem até o grito da meia-noite. Você fala, meu Deus, será que eles estão dando glória? Aí bate uma panela. Não, não é glória não, irmão. É coisa da fé mesmo. Mas não é aqui nessa igreja. É outra igreja, é outro lugar. É outra cidade. Pessoas acham que ser nervosas não tem problema. Acho que isso é um cúmulo para o cristão. Não permita que a ira controle vocês. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Versículo 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Pastor, eu nunca roubei ninguém. E de Deus? Você tem sido fiel no dízimo, irmão? Tem? O que me roubais, diz o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Pare de roubar a Deus. Pare de roubar no teu serviço. Pare de roubar o tempo no teu trabalho. Pare. Quem está roubando tem que parar hoje. Quem rouba não está refletindo a imagem de Jesus. Simples assim. Versículo 29. Evite um linguajar sujo e insultante. Irmãos, tem crente que tem uma boca não está aqui não. Suja. Suja, boca suja. Fala palavrão. E aí, como se nada tivesse acontecido, passa por cima. Eu te pergunto, esse linguajar reflete Jesus? As pessoas veem Jesus nesse linguajar, dessa forma? Vê? Não, não vê não. Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido? Isso não pode estar na boca do cristão. Versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aleluia. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Versículo 1 do capítulo 5. Esse versículo não foi de manhã, porque meu filho pediu para falar. Estou dando crédito para você. Eu falei, é verdade, meu filho. Não tinha anotado esse capítulo 5. O versículo 1. Ele diz assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem, cópia, imitem em tudo que fizerem.
imitem-no, ou seja, imitem Jesus. Tudo que você for fazer, qual é o modelo? Jesus. Ele é a nossa cópia. Nós devemos ser cópia, na verdade, Ele é o nosso modelo. Nós devemos, como filho de Deus, ser a cópia de Jesus. Então você precisa ser verdadeiro, meu. Você precisa ser misericordioso, compassivo, humilde, amoroso, manso. Lê Gálatas capítulo 5. Você está mais na obra da carne ou no fruto do Espírito? Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor. Contra essas coisas não tem nada que é mais poderoso. Não há lei contra isso. O meu desejo como pastor dessa igreja é que nós sejamos uma igreja, que sejamos todos como cópias de Jesus dessa cidade. Que Fernandópolis conheça Jesus através da sua vida, refletindo o caráter de Cristo. Nós somos convidados a cooperar com o Espírito Santo neste processo de transformação. Sem o Espírito Santo você não consegue ser a imagem de Jesus, porque nós temos uma natureza caída. Mas em Jesus o Cristo, Ele diz: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar outro aqui, essa palavra no original é halos, outro da mesma espécie, não é outro Deus, outro, igual a mim, a Trindade. O Espírito Santo vai vir em vocês, para que vocês possam refletir a imagem de Jesus nessa terra. 2 Coríntios capítulo 3, esse versículo também não estava de manhã, foi agora à tarde. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, aleluia, podemos ver e refletir, repete comigo, ver e refletir a glória do Senhor. Eu continuo lendo: e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, aleluia. Peça para o Espírito Santo, que Ele vai fazer de você alguém que vai se parecer com Cristo. Sem o Espírito Santo não tem como cumprir esse propósito. Você pode ter uma boa educação, você pode ter até um bom caráter, como nós dizemos aqui no mundo. Você pode ser honesto, você pode ser pontual, você pode ser ético, você pode ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa educada, uma pessoa bondosa, que faz o bem às pessoas pobres. Mas sem o Espírito Santo você nunca será a imagem de Jesus Cristo. Você nunca vai cumprir o propósito, porque é só através do Espírito Santo que você vai ser a imagem e semelhança de Jesus. Isso é lindo, não é? Deus te cria com um propósito, mas Ele não deixa você sozinho. Mas Ele coloca o Espírito dEle, o próprio Deus em você, para poder refletir para Fernandópolis Jesus o Cristo, aleluia. Ele nos predestinou para sermos a sua imagem e semelhança, porque Ele é o primogênito, Ele foi o unigênito, o único filho. Por que único? Porque Adão também foi criado, mas ele já tinha perdido esse posto. Então Jesus é o unigênito. Depois que Ele morreu, Ele se tornou o primeiro, a primazia, para que nós pudéssemos ter um modelo, para que agora nós sejamos uma cópia de Jesus Cristo. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quantos creram, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a imagem e semelhança do primeiro, de Jesus Cristo. Ele é o modelo que eu e você nós devemos reproduzir nessa cidade de Fernandópolis. Sabe o que eu acho interessante? Aqui tem muita gente, crente preguiçoso. Ele começa: Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda a vencer esse pecado, Espírito Santo eu não quero mais fazer isso. Ei, presta atenção, preguiçoso, preguiçosa. Espírito Santo vai cooperar com você. Não adianta eu falar: Espírito Santo, coloque essa mesa mais para lá, Espírito Santo, por favor. Estou te pedindo, Espírito Santo, coloque essa mesa mais para lá. Não é assim que Deus trabalha. Ele trabalha assim, ó: Espírito Santo, vem cá. Ó, Espírito Santo, que lindo. Espírito Santo, me ajuda a me livrar desse pecado. Espírito Santo, eu quero ser a imagem de Jesus, me ajuda.
Ele coopera com você. Mas você tem que decidir. Sair daqui hoje dizendo: eu vou ser uma cópia de Jesus. Para de ser preguiçoso, meu irmão. Deus faz. A minha natureza é pecaminosa. Eu não consigo. Consegue. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele não é maior do que você. Não é mais poderoso que essa natureza caída. O Espírito Santo te ajuda, Ele coopera com você. Paulo diz que nós fomos predestinados. Fomos destinados para um destino, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Você foi escolhido. Pode dizer amém? Você foi escolhido para entrar na forma de Jesus. Ele é o molde, Ele é o protótipo. Deus deseja edificar o caráter de Jesus em você. Quantos querem nessa noite? Deus te criou para que você cumpra o propósito dEle. E não para que Ele satisfaça os teus desejos. Essa frase foi falada domingo passado, mas de outra forma. Deus não é a fonte dos desejos, mas Ele é a fonte de vida. Amém? Lembra dessa frase domingo passado, pastor? Deus te criou com um propósito para ser a imagem e semelhança de seu Filho, e não para que você realize os teus desejos. Quantos quer cumprir propósito aqui? Bom, se você estiver fora desse propósito, o que eu estou dizendo? Ser crente é difícil demais. É pesado demais. Sabe por quê? Porque você está fora do propósito. Começa a frequentar a igreja, uma religião, e nada muda, nada transforma na sua vida. Você não tem o prazer da presença. Você nunca vai ter satisfação na sua vida, porque só vai encontrar em Jesus. Você só vai ser feliz quando você estiver no centro da vontade de Deus. E esse é o principal propósito de Deus com a sua vida. Tem vários outros, mas esse é o principal. Antes da criação do mundo, Ele te escolheu. Desfaçamos o homem a nossa imagem e semelhança. O primeiro Adão, ele errou, ele pecou. O primeiro cabeça de raça, ele falhou. Mas o segundo não falhou. Jesus não falhou. Ele foi até o fim, até a morte e cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus o Pai, advogando por nós. Ele intercede por nós. Você precisa ser a cópia de Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: você precisa ser a cópia de Jesus. Muitos crentes estão preocupados em descobrir o propósito ministerial. Pastor, eu estou numa dúvida, eu não sei se eu canto, se eu danço, se eu toco, se eu prego, se eu tenho uma célula, eu não sei, eu estou perdido no propósito. Ei, presta atenção. Antes de fazer, o propósito de Deus para você é ser. Eu não estou falando que Deus não tem propósito ministerial com você, não é isso. Você está buscando uma profissão, algo, Deus tem isso para você também, mas antes disso, a prioridade é ser a imagem, depois fazer. Depois vai usar você, depois Deus vai te usar, mas primeiro tem que ser a imagem e semelhança de Jesus. Então muitas vezes o crente vive preocupado com as coisas desse mundo, e Deus, Ele está preocupado mais com o seu caráter. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo não vão para a eternidade, mas o teu caráter, ele vai por toda a eternidade. Esse é o principal objetivo, propósito de Deus com a sua vida, que você mude o seu caráter, que você seja uma cópia de Jesus. Eu quero concluir dizendo que este é o clamor de Fernandópolis. Onde está Cristo? Fernandópolis está clamando: aonde está Cristo? Aonde tem uma nova maneira de viver? Como eu posso ser feliz? Muitos estão indo para as drogas, muitos estão indo para baladas, muitos estão se infernando na sexualidade, na pornografia, muitos estão sendo atolados no pecado. Por quê? Porque eles estão clamando: aonde está Cristo? Aonde está uma nova maneira de viver? Eles precisam ver Cristo em você. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, eles precisam ver Jesus em você. E esse é o propósito pelo qual você foi criado. Fora disso, você não vai ser pleno e satisfeito, meu irmão e minha irmã. Você tem que sair daqui hoje decidindo: eu decido ser uma cópia de Jesus. O mundo precisa ver Jesus em nós. As tuas atitudes têm que mostrar Jesus. Não adianta você falar, eles querem ver Jesus em você. Por isso que falou a imagem e semelhança de Deus. Não a imagem física aparente, mas o caráter de Cristo.
Aquilo que ficou evidente em Cristo naquela época, é isso que tem que ficar evidente em mim e você. Não são palavras, mas são o nosso caráter, a nossa atitude, como nós vivemos. Quantos estão entendendo? A pregação mais poderosa da igreja é refletirmos a imagem de Jesus para Fernandópolis. A pregação mais poderosa da igreja aqui em Fernandópolis é refletir Jesus para essa cidade. As pessoas precisam ver Jesus em você, meu irmão. Esse é o propósito. Fora desse propósito, não há alegria. Escuta o que eu estou dizendo, não há alegria. Não tem como você ser pleno. Eu quero terminar Colossenses capítulo 3. Ministério Louvor pode até subir aqui, fazendo um favor. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar Colossenses capítulo 3. Presta atenção nesses últimos versículos. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Repete comigo, pois vocês morreram para esta vida. Vamos fazer um negócio aqui para você entender. Uma pessoa, ela é viciada em álcool, cigarro, drogas, pornografia. Aí essa pessoa morreu. Essa pessoa que morreu, ela vai voltar a ter esses desejos? Não? Então se você está com esses desejos, por que está precisando acontecer? Então vira para você e fala assim, morra. Vira essa boca para lá, vira para o outro, então fala, morra. Quantos estão entendendo? Irmão, quem está morto, não tente nada. Tem que morrer. Pastor, mas minha carne está mais viva do que nunca. Mas você tem que matar ela, senão ela mata você. Escuta o que eu estou dizendo. Ou você decide hoje matar a carne, ou ela vai te levar para um lugar que você não quer ir. Não adianta frequentar a igreja. Não adianta ser membro. Não adianta. Você precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa ser santo. Assim como aquele que te chamou é santo, sede santo vós também. O que é ser santo? Separado desse sistema. É normal escutar qualquer... Eu não escuto porque eu sou santo. É normal vestir qualquer roupa. Eu não uso porque eu sou santo. Pode beber. Eu não bebo porque eu sou santo. Porque o meu pai é santo. Ele não se agrada disso. Eu não vou fazer. É normal isso aí. Para mim não é normal porque eu sou filho de Deus. E eu vou ser a imagem de Jesus. Jesus faria isso? Jesus escutaria isso? O teu irmão mais velho faria isso? Não. Então eu também não faço porque eu sou a cópia dele. Quantos estão entendendo? Tem que morrer. É isso que Paulo está dizendo agora, para as mesmas verdades agora para outra igreja, a igreja de Colossos. Os crentes estavam lá, Romanos, Efésios, agora em Colossenses. Ele está dizendo, essa é a nova vida de vocês. Então, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo. Aleluia. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Aleluia. Mas só vai participar quem morrer. Está vendo como é que é importante você entender isso? Portanto, versículo 5, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual. Ele começa a falar aqui de um monte de pecado. Aí o versículo 10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam, repete comigo, e se tornam semelhantes a Ele. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esse é o propósito
no meu entendimento, um dos maiores que só tem para nós. Antes mesmo do Senhor criar o mundo e criar o ser humano, o Senhor já tinha um plano estabelecido para mim e para nós, que nós fôssemos criados à imagem e semelhança de Deus, do Senhor, do Criador. Eu sei que foi manchado pelo pecado, e aí a lei que o Senhor mesmo estabeleceu é que cada um reproduza aquilo da sua natureza. Por isso nós nascemos em pecado, porque o primeiro Adão falhou. O primeiro cabeça de raça falhou. Senhor, o plano pode ter sido adiado, mas não foi anulado, porque o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. O Senhor já tinha preparado para nós a restauração desse propósito. O Senhor enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, aonde Ele se fez como homem, viveu nesta terra para ser o modelo, para ser o protótipo, para que agora o unigênito se tornasse o primeiro, o primogênito, no sentido de primazia, o modelo para mim e para nós, para que muitos filhos fossem gerados a partir de Jesus. E hoje, como filhos de Deus, nós devemos ser a cópia de Jesus. Aleluia. Só você que o Espírito Santo falou. Eu não quero que você seja empolgado e nem faça um compromisso que você não vai cumprir. Mas você que o Espírito Santo falou e você decide ser uma nova mulher, uma nova esposa, ser a imagem de Jesus, ser um novo marido, ser um novo jovem, um novo filho, ser a cópia de Jesus. Eu queria que você levantasse, ficasse de pé e levantasse as suas duas mãos para o alto. Só você que deseja fazer esse compromisso com o Senhor. Eu desejo ser a cópia de Jesus. Eu recuso me parecer com Satanás. Eu não quero refletir o inimigo, eu quero refletir Jesus. Então comece a clamar agora. Você aprendeu, sem o Espírito Santo você não consegue ser. Não basta querer, você tem que pedir agora. Espírito Santo, me ajuda. Eu decido morrer para esse pecado. Vai dar nome, vai dando nome para esse pecado. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu quero terminar com o versículo que eu comecei. Uma outra versão diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer dos tempos, Ele sabia quem iam, se tornassem semelhantes ao seu Filho, de tal modo que seu Filho fosse o primeiro com muitos irmãos. É uma decisão. Não adianta você pedir: Espírito Santo, eu quero ser uma cópia de Jesus. Ele não vai fazer sozinho. Eu quero dar mais um tempo para você aplicar essa palavra no teu coração. Você esquecer de quem está próximo de você, confessar os seus erros, os seus pecados, dizer: eu decido morrer para esta vida. Eu quero cumprir o propósito. Se o Senhor me amou e o Senhor determinou que eu fosse ao Senhor e fosse a imagem e semelhança do teu filho, que ele foi o primeiro, primogênito, e eu como filho agora, eu preciso ser a cópia de Jesus. Eu decido ser. Feche teus olhos. Você que deseja isso de todo o teu coração, porque todo mundo levantou, levante as suas mãos e comece a dar nome ao seu pecado. Fala: eu morro para isso. Eu decido sair dessa condição de pecado. Eu decido, Senhor. Eu vou ser a cópia de Jesus. Eu vou ser. Eu decido ser. E aí o Espírito Santo vai corresponder a isso. O Espírito Santo vê o teu coração e fala: eu te ajudo, minha filha. Eu te ajudo, meu filho. Mas não terceiriza para ele, não. É uma decisão que você tem que tomar hoje. Talvez até abandonar esse relacionamento, ou pôr uns pontos final nisso. Falou: ou você acerta comigo, ou eu estou abandonando esse relacionamento. Porque amanhã pode ser muito tarde para você tomar essa decisão. Pai, em nome de Jesus, eu preciso ser. Eu decido ser. Eu preciso. Eu vou cumprir o propósito. Eu preciso. Abra sua boca, não espera Deus fazer, é você que tem que desejar.